Olá, eu me chamo Amanda Fishburne e na aula de hoje vamos conversar sobre os aspectos imaginológicos na implantodontia. Quando pensamos num periodonto normal, ou seja, o periodonto ligado a um elemento dentário, nós temos presenças de fibras colágenas do ligamento periodontal, presença de cemento na superfície externa dessa raiz e também presença de fibras colágenas gengivais partindo em diferentes sentidos, em direção à crista óssea e também em direção ao cemento desse elemento dentário. Quando falamos em implantes ósseo-integrados, a ancoragem desse implante ela é diretamente no tecido ósseo, ou seja, a gente perde esse tecido fibroso na interface do osso e implante. E as fibras colágenas gengivais têm um sentido único, elas têm um sentido paralelo em relação ao implante, direcionando-se sempre para a crista óssea alveolar. O objetivo dessa videoaula é conversar um pouquinho com vocês sobre os exames de imagem utilizados na implantodontia, ou seja, quais exames de imagem utilizamos para os implantes ósseo-integrados, seja em relação ao planejamento para esses implantes, avaliação pós-operatória ou então um acompanhamento imaginológico. Vamos iniciar falando sobre o planejamento para implantes. Um plano de tratamento apropriado ele é imprescindível para o sucesso na implantodontia. Para isso, precisamos levar em consideração no plano de tratamento alguns pré-requisitos, como a qualidade óssea, ou seja, se nós temos um tecido ósseo cortical com uma espessura adequada, se o tecido ósseo trabecular tem uma densidade adequada, se nós temos altura e largura óssea desse rebordo alveolar adequada, presença de estruturas anatômicas adjacentes, como por exemplo proximidade com seio maxilar, proximidade com cavidades nasais, proximidade com forame mentual, proximidade também com o canal mandibular. E todos esses pré-requisitos, eles são visualizados através dos exames de imagem. Mas quais exames de imagem são indicados para avaliação desses pré-requisitos? Isso nós vamos ver a partir de agora. As radiografias convencionais, como radiografias panorâmicas e periapicais, nos fornecem uma visão geral do nosso paciente, ou seja, quais dentes estão ausentes, se esses dentes presentes apresentam mesoinclinações, distoinclinações, qual é a altura desse rebordo alveolar que está presente. Porém, a gente não consegue identificar com clareza qual é a relação, por exemplo, com o seio maxilar, canal mandibular, espessura desse tecido ósseo, porque são exames que têm alto grau de sobreposição de estruturas anatômicas justamente por ser uma visão bidimensional. Esses exames, também decorrentes da técnica radiográfica utilizada, eles têm alto grau de distorção das imagens, por isso não devem ser utilizados para medições em implantodontia. Então, quando pensamos no planejamento para implantes, os exames, as radiografias convencionais não devem ser utilizadas. A tomografia computadorizada é considerado o exame de escolha para o planejamento de implantes, porque ela nos fornece uma visão tridimensional, ou seja, uma visão nas 3 dimensões do nosso paciente. Quando comparamos a tomografia computadorizada de feixe cônico, ou seja, a tomografia computadorizada odontológica, ela é superior à tomografia computadorizada médica, ou tomografia computadorizada multi-slice, porque ela tem um voxel muito menor, ou seja, ela nos fornece uma resolução muito maior, e ela também utiliza menor dose de radiação quando comparada à tomografia médica, em torno de 40% de radiação. A tomografia computadorizada de feixe cônico pode ser avaliada utilizando softwares específicos. Nesses softwares é possível navegar nos 3 planos, tanto sagital, coronal e axial simultaneamente. Além disso, também podemos utilizar os templates. Nos templates, nós temos um localizador e uma reconstrução panorâmica, que servem como guia para conseguir identificar onde está localizado os cortes parasagitais. Esses cortes parasagitais nada mais são do que fatias desse tecido ósseo no sentido transversal.
Então aqui, por exemplo, nós temos o corte 14 localizado nessa altura, tanto no localizador axial quanto na reconstrução panorâmica. E aqui representando em maior tamanho o corte 14. Através dos cortes parasagitais, nós conseguimos identificar a altura desse tecido ósseo, conseguimos identificar sua espessura, também qual é a qualidade desse tecido ósseo, sua relação com estruturas anatômicas importantes, como por exemplo o canal mandibular. E esses cortes parasagitais, eles nos fornecem informações em tamanho real, ou seja, através dos cortes parasagitais, nós temos segurança para realizar medições que são muito importantes na implantodontia. Em relação à qualidade óssea, essa classificação proposta em 1985 classifica o rebordo alveolar ou osso residual em 4 tipos. O tipo 1 seria formado por um osso cortical homogêneo, ou seja, um osso cortical espesso, e está mais presente em região de sínfise e parasínfise mandibular. O osso do tipo 2 é formado por uma camada de osso cortical espessa que circunda um osso esponjoso denso, e ele é mais presente e mais prevalente em região de pilar canino e maxila. O osso tipo 3 é formado por uma fina camada de osso cortical que circunda um osso trabecular denso, e é mais prevalente em região de corpo da mandíbula e também região anterior de maxila. E o osso tipo 4, que é formado por uma fina camada de osso cortical que circunda um osso esponjoso agora de baixa densidade. E esse tipo ósseo é mais prevalente em região posterior de maxila. E através da tomografia computadorizada, a gente consegue então identificar esses tipos de tecido ósseo, né? Essa qualidade óssea. Então, aqui representando um corte parasagital, onde a gente visualiza o tecido ósseo cortical e também o osso esponjoso. Quando pensamos em planejamento para implantes, é de extrema importância que as estruturas anatômicas principais sejam levadas em consideração, a fim de que a gente evite complicações potenciais, como por exemplo, quando a gente tem o contato desse implante com canais neurovasculares importantes, evitar também o mau posicionamento desse implante, né, quando a gente não tem um volume ósseo adequado circundante, que iria comprometer a estabilidade desse implante, e também evitar o contato com estruturas importantes, como por exemplo o seio maxilar. Nesse sentido, a gente tem algumas estruturas, tanto em mandíbula quanto em maxila, que devem ser levadas em consideração. E a partir de agora a gente vai ver cada uma delas e como identificá-las através dos exames de imagem, mais propriamente dito, a tomografia computadorizada de feixe cônico. Em relação à mandíbula, iniciamos pelo canal da mandíbula, que é uma das estruturas mais importantes quando pensamos em implantes dentários nessa região. Em 1988, Resman propôs essa classificação de acordo com o posicionamento do canal mandibular em relação ao ápice do segundo premolar e também à base da mandíbula. O tipo 1 seria aquele canal mandibular que fica a menos de 2 milímetros dos ápices radiculares do segundo premolar e representa mais ou menos em torno de 15%. Então, o canal mandibular se encontraria nessa altura. O tipo 2 seria quando o canal mandibular está localizado a 2 milímetros ou menos da base da mandíbula e representa em torno de 5%. O canal mandibular fica mais próximo, então, da base da mandíbula. O tipo 3 seria quando o canal mandibular está localizado entre esses dois extremos. E o tipo 4, então, seria quando o canal mandibular está difícil de localizar, ou seja, um canal mandibular plexiforme, mais ou menos em torno de 11%. E o mais comum seria, então, o tipo 3, que é quando ele está localizado entre os dois extremos. Além disso,
o canal da mandíbula pode apresentar algumas variações anatômicas importantes, como essa classificação proposta em 1985. O tipo 1 seria quando o canal da mandíbula apresenta uma bifurcação em braço, tanto uni ou bilateral. Essa bifurcação é então chamada de canal retromolar. E ela fica localizada então em região de trígono retromolar. O tipo 2 seria a bifurcação em ilha, também uni ou bilateral, aonde a gente tem um único forame e desse forame a gente tem uma bifurcação desse canal da mandíbula. E ela pode ser limitada ao ramo ou então estendendo-se do ramo para o corpo da mandíbula. O tipo 3 seria a combinação do tipo 1, onde a gente tem a presença do canal retromolar e também a presença de bifurcações. E o tipo 4, que seria um canal originário de dois forames da mandíbula. Então, ao invés de um forame, a gente tem forames e canais originários desses dois forames. O canal retromolar é uma variação anatômica muito presente, com alta prevalência encontrada na literatura. Em algumas vezes é possível identificar a presença de canal retromolar em radiografias panorâmicas, porém somente através da tomografia computadorizada é possível ter certeza da presença desse canal e também da sua exata localização, como mostra nas imagens. Então aqui a presença de um canal retromolar na radiografia panorâmica, porém na tomografia computadorizada a sua identificação é muito mais fácil e também conseguimos identificar sua exata localização através dos três planos. Aqui também um corte de tomografia computadorizada, exemplificando uma bifurcação em ilha do canal mandibular, estendendo-se até região de corpo da mandíbula. Então, num corte parasagital, a gente consegue identificar o canal da mandíbula principal e a sua bifurcação. O canal incisivo da mandíbula é um prolongamento do canal da mandíbula, onde a gente tem a presença do nervo incisivo. Então, o canal da mandíbula vem até a altura de forame mentual e, em algumas vezes, é possível identificar sua continuação através do prolongamento do canal incisivo da mandíbula. Em alguns casos, esse canal incisivo da mandíbula ele é em formato plexiforme, ou seja, formato de galhos de árvore, e não é possível identificar seu trajeto. Porém, em alguns casos, ele apresenta essa variação anatômica, onde é possível identificar o canal incisivo da mandíbula. Então, aqui, em um corte parasagital, em altura de canino inferior, a presença do canal incisivo da mandíbula. O forame mentual também é uma estrutura anatômica muito importante localizada em mandíbula, que deve ser levada em consideração quando o planejamento para implantes for nessa região. O forame mentual também pode apresentar algumas variações anatômicas, como por exemplo um forame mentual adicional, ou seja, além do forame mentual principal, também é possível identificar um forame mentual adicional. Então, nesse corte axial da tomografia computadorizada, a gente identifica o forame mentual e nesse segundo corte, o forame mentual adicional. Além disso, o forame mentual também pode apresentar uma alça, ou seja, antes da sua embocadura no forame mentual, o nervo alveolar inferior faz uma curva em sentido anterior. E isso também deve ser levado em consideração quando o planejamento para implantes for nessa região. Então, aqui em um corte tridimensional, uma projeção tridimensional dessa alça do forame mentual. A foramina lingual também é considerada um forame onde a gente tem passagem de feixes vásculos nervosos, porém com um diâmetro muito menor quando comparado a outros forames. Essa foramina lingual está localizada entre as espinhas genianas, em região anterior de mandíbula, na face lingual. E ela deve ser levada em consideração quando o planejamento para implantes for nessa região anterior.
Essa foramina lingual também pode apresentar algumas variações anatômicas, como por exemplo, uma foramina lingual superior e inferior, às vezes a presença de 3 foraminas lingual, uma superior, intermediária e inferior, bifurcações nessa foramina lingual, e sempre deve ser visualizada na tomografia computadorizada, principalmente em cortes parasagitais. Além da foramina lingual, também podem ser localizadas foraminas linguais laterais em alturas diferentes. Sua maior prevalência é em altura de caninos inferiores e pré-molares inferiores. Podem aparecer tanto unilateral quanto bilateral e geralmente estão localizadas em faces linguais de mandíbula. Então, aqui nesse corte axial, a gente localiza a presença dessa foramina lingual lateral bilateralmente. E aqui, presença de foramina lingual lateral unilateralmente. Em relação ao planejamento para implantes em maxila, uma das estruturas anatômicas mais importantes é o seio maxilar. Quando pensamos em um seio maxilar normal, devemos levar em consideração principalmente sua parede inferior ou assoalho do seio maxilar. Em normalidade, esse assoalho do seio maxilar apresenta-se em torno de 25% dos casos no nível dos ápices dos dentes pósteros superiores. Em 10% ele se encontra entre as raízes, ou seja, formando cúpulas alveolares, e nesses casos é muito importante que seja levado em consideração durante procedimentos cirúrgicos, por exemplo, quando é realizada a exodontia de um elemento dentário para posterior instalação de um implante dentário, para que não tenha então comunicação bucosinusal. E em 65% dos casos, esse assoalho está localizado superior aos ápices dos dentes pósteros superiores, em torno de 7 mm dos pré-molares e em torno de 2 mm dos molares. A altura do assoalho do seio maxilar também pode ser visualizado através de uma vista coronal em relação ao assoalho da cavidade nasal. Na maioria dos casos, ele está localizado de 3 a 5 mm abaixo do assoalho da cavidade nasal. Em 20% dos casos, acima do assoalho da cavidade nasal e em 15% dos casos, no mesmo nível do assoalho da cavidade nasal. E consideramos então uma extensão alveolar do assoalho do seio maxilar quando ele está localizado abaixo do nível da cavidade nasal. Quando nós temos então essa extensão alveolar ou pneumatização do seio maxilar associada à reabsorção óssea alveolar e consequentemente uma falta dessa altura óssea adequada para a instalação de implantes dentários, é necessária um procedimento chamado de levantamento de seio maxilar, onde é rebatido essa membrana sinusal através de uma loge na parede lateral do seio maxilar e é colocado então um material de enxertia óssea. A tomografia computadorizada ela serve como um exame complementar para procedimentos de levantamento de seio maxilar, porque ela nos possibilita a visualização do seio maxilar tanto do complexo osteomiatal, presença de patologias sinusais e também presença de septos ósseos em assoalho do seio maxilar, que é muito importante quando é realizado procedimentos de levantamento de seio. Septos ósseos de até 2 mm, a literatura nos mostra que não comprometem o procedimento de levantamento de seio. Porém, septos maiores que 2 mm devem ser levados em consideração durante o planejamento desse procedimento, onde o cirurgião pode, por exemplo, fazer um planejamento de 2 lojas cirúrgicas ao invés de uma, porque durante o descolamento da membrana sinusal, esses septos ósseos maiores do que 2 mm podem influenciar no procedimento cirúrgico. E a tomografia computadorizada é o exame de escolha para a identificação desses septos ósseos e também para sua mensuração. Além disso, também devemos prestar atenção em procedimentos com proximidade do seio maxilar para que não haja comunicações bucosinusais, principalmente em casos de exodontias
ou então durante procedimentos cirúrgicos de implantes dentários, onde esse implante acaba indo para o interior do seio maxilar. As comunicações buccosinusais, elas são muito comuns, principalmente em exodontias de segundo molares e também terceiros molares, com uma menor prevalência em primeiros molares e primeiros pré-molares. Então aqui a gente tem um corte sagital de uma tomografia computadorizada, demonstrando uma comunicação buccosinusal durante o procedimento cirúrgico com presença de raiz residual no interior do seio maxilar e um espessamento mucoso, uma patologia sinusal decorrente dessa comunicação buccosinusal. Nesse outro corte, também sagital, a gente percebe uma comunicação buccosinusal em região póstero superior de maxila. Além do seio maxilar, as cavidades nasais também devem ser levadas em consideração, principalmente em instalação de implantes em região anterior de maxila, para que os implantes não tenham então contato com as cavidades nasais. Tratando de planejamento para implantes em região anterior de maxila, o forame incisivo também deve ser localizado. Então aqui um corte coronal, demonstrando a presença do forame incisivo. Esse forame incisivo ele também pode apresentar variações anatômicas, tanto no seu calibre quanto no seu formato. Em relação ao calibre, ele pode apresentar-se normal, alargado ou então atrésico quando menor que 1 milímetro de diâmetro. Ele também pode apresentar variações em seu formato quando tem a presença de septações nesse canal incisivo. Então, em A, a gente tem a presença de um canal incisivo único, em B, ele em 2 divisões, e em C, o canal incisivo em 3 divisões. E essas variações são de extrema importância quando o planejamento para implantes for nessa região. Outra estrutura que deve ser levada em consideração em planejamento para implantes em região anterior de maxila é o canal sinuoso, ou então chamado de canales sinuosos, que é o canal do nervo alveolar superior anterior. E ele tem então sua passagem pela parede lateral da cavidade nasal, com sua emergência, sua abertura na cavidade nasal anterior. Porém, esse canal sinuoso, ele pode apresentar algumas extensões alveolares, e essas sim são importantes durante o planejamento para implantes nessa região. Então, aqui a gente tem o trajeto normal do canal sinuoso, porém, em algumas vezes, ele pode apresentar extensões para o rebordo alveolar, e essas sim devem ser levadas em consideração. Então, aqui um corte de tomografia computadorizada, demonstrando uma extensão alveolar do canal sinuoso. E aqui, o canal sinuoso no seu trajeto normal, com a sua abertura na cavidade nasal anterior. E aqui também uma extensão alveolar desse canal sinuoso. Também precisamos levar em consideração, em planejamento para implantes na região posterior, a presença do canal alveolar superior posterior, que é então o canal do nervo alveolar superior, agora posterior. Em sua normalidade, o seu trajeto acontece em parede lateral do seio maxilar, numa altura superior e numa altura média, como mostra nessa tomografia computadorizada. Então, um corte coronal, demonstrando a parede lateral do seio maxilar, e o canal alveolar superior posterior. Aqui, então, uma vista sagital desse canal. Porém, em alguns casos, ele pode também apresentar uma extensão para rebordo alveolar. Então, por exemplo, esse canal poderia apresentar uma extensão para rebordo alveolar. E nesses casos, ele deve ser levado em consideração quando o planejamento para implantes é nessa região. Agora que já vimos os pré-requisitos para o planejamento de implantes, principalmente em relação aos exames de imagens, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação pós-operatória. A radiografia panorâmica pode ser usada para avaliação geral pós-operatória em implantodontia,
onde eu consigo localizar os implantes, né? O posicionamento desses implantes. Mas eu não consigo dizer com exatidão qual é a sua localização em relação a corticais, em relação a estruturas anatômicas importantes, porque se trata de um exame bidimensional. Por exemplo, nessa primeira radiografia panorâmica, eu tenho a presença de um implante dentário, possivelmente em seio maxilar, mas a gente não consegue visualizar qual é a sua relação com as paredes do seio maxilar, por exemplo. Nessa segunda radiografia panorâmica, eu também consigo visualizar 2 implantes dentários que possivelmente têm relação com o assoalho do seio maxilar. E nesse outro implante, também possivelmente tem a relação com o canal incisivo. Esse aqui também possivelmente tem a relação com o assoalho do seio maxilar. Porém, em ambas as radiografias, eu não consigo dizer com exatidão qual é a relação desses implantes com as estruturas anatômicas. Então, eu posso utilizar a radiografia panorâmica, mas somente para o posicionamento geral desses implantes. Nesse sentido, a tomografia computadorizada é o exame de escolha para avaliação desses implantes em relação às estruturas anatômicas adjacentes. Por exemplo, a relação desse implante com o seio maxilar, né? Com o assoalho do seio maxilar. Consigo dizer também a relação desse implante com as corticais ósseas vestibular e palatina, né? Também olhem nesse exemplo, a gente tem a presença do rebordo alveolar e o implante dentário está suportado apenas por tecido mole, né? O implante não tem relação com o tecido ósseo. Talvez isso não seria identificado em um exame bidimensional. Aqui também, né? A relação do implante com o assoalho do seio maxilar. Relação do implante com o assoalho do seio maxilar e também em relação às corticais ósseas, tanto vestibular quanto palatina. E o mesmo implante em um corte axial, demonstrando sua relação com as corticais vestibular e palatina. Esse princípio também se aplica para avaliação de materiais de enxertia. Através dos exames bidimensionais, eu consigo localizar, mas eu não consigo dizer com exatidão qual é a localização e qual é a altura que esse enxerto devolveu para o meu rebordo alveolar. E através da tomografia computadorizada, a gente consegue ter uma visão tridimensional também desse material de enxertia. Então, aqui a gente tem o rebordo alveolar antes do levantamento de seio maxilar, e aqui a gente tem, então, a presença desse material de enxertia devolvendo essa altura óssea através do procedimento de levantamento de seio maxilar. Então, os cortes parassagitais e também uma reconstrução panorâmica. Na primeira imagem, demonstrando a falta dessa altura óssea, e na segunda imagem, demonstrando o material de enxertia devolvendo essa altura óssea para esse rebordo alveolar. Além da avaliação pós-operatória, os exames de imagem também são utilizados para o acompanhamento imaginológico desses implantes dentários. Para o acompanhamento imaginológico em relação à avaliação óssea periimplantar, a radiografia periapical é considerado o exame de escolha. Por quê? Na tomografia computadorizada, por o implante se tratar de um objeto metálico, a gente tem o endurecimento do feixe de raio-x, formando artefatos metálicos. Então, a gente não consegue ver com detalhes esse osso adjacente e nem as roscas do implante. Qual é a relação do tecido ósseo com esse implante? Já na radiografia periapical, a gente consegue ver com detalhes as roscas dos implantes e também o tecido ósseo circundante. Por isso, para avaliação óssea periimplantar, a radiografia periapical é considerado o exame de escolha. Através da radiografia periapical, podemos também identificar falhas primárias e secundárias nesses implantes dentários, sejam elas infecciosas ou não infecciosas, como por exemplo, quando a gente tem a presença de infecção no sítio receptor,
Ou seja, nós tínhamos a presença de uma lesão periapical inflamatória e foi instalado o implante nesse processo inflamatório, como por exemplo nessa radiografia periapical. Também podemos ter a presença de uma radiolucência apical quando acontece uma perfuração maior do que a necessária durante a cirurgia de implante. Então a gente percebe essa radiolucência em região apical. E também quando acontece a fibrointegração. Então a gente tem uma radiolucência em toda a extensão desse implante, né? Uma radiolucência periimplantar. E também decorrente de processos infecciosos, a gente pode ter a periimplantite, que nada mais é do que essa radiolucência semelhante a uma cratera, também chamada de salserização. E também podemos ter então uma radiolucência combinada, que é decorrente da sobrecarga mecânica, e também acontece então em toda a extensão do implante dentário, como por exemplo nessa radiografia periapical. Quando se trata de acompanhamento imaginológico de implantes dentários, esse nível ósseo cervical, ao passar do tempo, ele ocorre então uma reabsorção óssea. Quando observada tridimensionalmente, essa reabsorção óssea ela assume um formato de pires, que vem do inglês saucer, e por isso é chamada de salserização. Essa reabsorção óssea ela é esperada, e no primeiro ano a gente tem então uma reabsorção de 1,2 milímetros aproximadamente. E nos demais anos, essa reabsorção é de em torno de 0,1 milímetros ao ano. Então aqui, logo na instalação do implante, a gente não tem presença dessa reabsorção óssea cervical. E já aqui, após algum tempo, a reabsorção óssea esperada, que é chamada então de salserização. Através da radiografia periapical, também podemos identificar fraturas nesse implante dentário, falhas na adaptação do componente protético, lembrando sempre que essas informações devem ser relacionadas com os dados clínicos. Por hoje era isso, pessoal. Então, lembrando que exames de imagens, quando indicados corretamente, eles fornecem informações complementares importantes para o sucesso no tratamento reabilitador com implantes dentários, lembrando que sempre deve ser associado aos dados clínicos do nosso paciente. Espero que tenham gostado. Para qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima!